Olá, eu sou Cláudia, professora de ciências, e hoje nós vamos falar do sistema respiratório. Bom, quando a gente fala do sistema respiratório, a gente já imagina como funciona a entrada e a saída de ar no nosso organismo. Por onde tudo começa? Como que se faz? Quais são as estruturas que se organizam para que isso aconteça? Então, a primeira estrutura que recebe esse ar que entra no nosso organismo são as nossas fossas nasais. As fossas nasais, elas recebem o ar que a gente inspira, que eu coloco para dentro. Bom, é só isso. Colocou o ar através das fossas nasais, tudo se acabou? Não. Existe um percurso que esse ar faz. Mas isso a gente vai falando com calma. Bom, o ar que a gente inspira, ele não é só oxigênio, ele não é só gás carbônico, ele tem vários outros elementos. Entre eles, o oxigênio, o nitrogênio, água. E aí, a gente tem que pensar em tudo isso passando pelo nosso sistema respiratório. Ok? Bom, quando esse ar entra pela minha fossa nasal, eu tenho estruturas dentro da minha narina que são próprias para fazer uma filtragem. Ela vai filtrar o que é bom e o que pode passar. Grandes partículas, elas ficam presas dentro dos pelos que ficam dentro da nossa fossa nasal, que vão ajudar na filtração desse ar. Às vezes, a gente sente algo firme, duro, que faz com que a gente fique incomodado dentro das nossas narinas. É hora de limpá-las. Por quê? Porque esses pelos vão parando as grandes partículas que vêm neste ar e, com isso, melhorando a nossa respiração. Com essa entrada do ar também, a gente consegue perceber como que está esse ar. Se ele está mais úmido, se ele está mais seco. Existem pessoas que têm grande dificuldade com o ar quando ele está muito seco e começam a ter até sangramento nessa região. Por quê? Porque o ar está muito seco, então não consegue umidificar. Essa região, ela não fica bem lubrificada e resseca. É igual a nossa pele. A gente não precisa passar creme para melhorar, precisa se organizar. Assim é o ar que nós respiramos. Ele vai aquecer, ele vai umidificar e também vai fazer um processo de filtragem. Bom, passada pela nossa fossa nasal, ele vai atingir a minha faringe. Lá na faringe, que é uma cavidade comum, que a gente já ouviu lá atrás, o nosso sistema digestório, então a faringe, ela pertence tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. Tá bom? Daí ela vai para a laringe. Lá na laringe, a gente tem uma estruturazinha chamada de epiglote. A epiglote, ela é uma portinha que serve para organizar a entrada e a saída do ar, mas também para que na hora que eu respire, se eu estiver me alimentando, não passe o alimento junto com o ar, evitando assim que a gente se engasgue. Porque olha bem, quando você está lá se alimentando, vamos supor que a gente esteja comendo uma maçã. Você não está lá o tempo todo, eu tenho que respirar, eu preciso parar, olha, eu estou comendo. Você não vai ficar pensando, é uma coisa que a gente faz automático. Então, o nosso próprio organismo deu um jeito de organizar isso, através da presença da epiglote, que é uma estrutura de segurança. Então, ela vai servir como segurança quando você está respirando. Ela abre para o ar passar e se fecha quando você está se alimentando para que o alimento vá em direção ao sistema digestório e não ao sistema respiratório. Bom, logo depois da epiglote, dentro da minha faringe, eu tenho as pregas vocais. Por que quando eu falo, o som da minha voz, ele sai de maneira nítida? Por causa dessas pregas. São elas que fazem a sonorização desta fala, para que essa voz chegue até vocês. Assim, muitas vezes, tem gente que tem uma voz muito aguda,
muito grave. Então, nós temos diferentes tipos de vozes, mas também tem a organização dessas pregas vocais. Bom, como que isso tudo é olhando nestas imagens? Então, nós temos a faringe, que é aonde acontece a ligação entre o digestório e o respiratório. E aqui, gente, ó, a epiglote, ó, tá vendo esse? É como se fosse uma vírgulazinha ao contrário. E ela se fecha e se abre para que haja a passagem tanto do ar quanto do alimento. Nós temos a inspiração, e aí, olha as pregas vocais. Não. As pregas vocais, elas estão acontecendo aqui, olha. Ela se abre para o ar passar, e quando há uma fonação, uma organização da minha fala, elas vão estar organizadas para sofrer uma vibração e fazer com que aconteça a minha voz. Bom, então nós temos logo depois a traqueia. A traqueia, gente, eu costumo dizer assim, todo mundo já viu algum tipo de organização dentro de uma casa, lá naquela tubulação onde passam os fios. Hoje em dia são usados um tipo de cano que ele é sanfonadinho. A nossa traqueia, ela se parece um pouquinho com aquilo ali. Ela consegue ter aquela estrutura parecendo, né, umas camadinhas, só que essa traqueia, gente, ela tem um tipo de elasticidade para facilitar. Então, ela consegue ter essa flexibilidade. A nossa traqueia, ela tem dentro do epitélio dela cartilaginoso um muco que facilita essa passagem desse ar, que facilita a organização, né, das estruturas ali. Bom, essa traqueia nossa é aonde acontece, por exemplo, quando aconteceu um acidente grave, a pessoa está sem conseguir respirar. É feito nessa pessoa um procedimento chamado traqueostomia. Ela fica bem aqui. E aí as pessoas vão lá, fazem uma incisão e conseguem fazer com que essa pessoa retome a respiração através deste mecanismo. Bom, algumas pessoas, hoje nós estamos ouvindo muito falar, com a presença do Covid, que estão em estado mais agravados, fulano está no respirador, né? A pessoa que está acamada está usando um respirador. Como que é feito esse processo do respirador? O respirador é colocado através desse processo de traqueostomia. É feita uma incisão, coloca-se o respirador, né, para fazer essa pessoa voltar a uma respiração mecânica. Não é a respiração tranquila que a gente faz no nosso cotidiano. Ok? Bom, é na traqueia também que a gente vai conseguir fazer muita parte da limpeza, né? Uma boa parte dessa limpeza é feita ali, ó, através dos cílios, que vão remover essas impurezas do ar que vai chegando. Para que quando esse ar atinja os nossos pulmões, eles já cheguem lá no nível de limpeza, né, de impureza, bem mais aceitável. Bom, chegamos então dentro dos nossos pulmões. Quando a gente chega lá na traqueia, a traqueia ela é um tubo, então ela faz isso mesmo, ó. Quando ela chega na base dela, ela se divide em duas, ela faz uma bifurcação. Então, essa bifurcação aqui, ó. Opa, volta. Essa bifurcação, ela tem os brônquios, que são as bifurcações, elas são maiores, e cada brônquio vai se ramificar, vai se dividir em outras partes chamadas de bronquíolos. Bom, os brônquios são duas ramificações. Essas ramificações, elas penetram dentro dos pulmões, tá?
A partir dessas duas ramificações, eu vou ter várias ramificações. Lembra um pezinho de uma árvore aonde tem várias raízes. Estes são os bronquíolos. São ramificações menores, tá? Em cada ramo desses bronquíolos, eu vou ter a presença dos alvéolos pulmonares, que é agora que a gente vai entender como que eles funcionam. Bom, então nós temos, ó, traqueia, pulmão direito, pulmão esquerdo. Nós temos brônquios, e os brônquios estão bem inseridos dentro dentro do pulmão. E aí vocês percebem que tem as ramificações bem organizadas. Essas ramificações, ó, que parecem uma árvorezinha, elas são os bronquíolos. Então nós temos lá dentro, ó, e aqui veio coloridinho, então a gente consegue ver direitinho os bronquíolos. Em cada bronquíolo eu vou ter caixinhos organizados. Esses caixinhos organizados são chamados de alvéolos pulmonares. Lá nos alvéolos pulmonares, que são bolsinhas, que são ricamente vascularizadas, bem organizadas, ricamente em sangue, essas bolsinhas é ali que vai acontecer o que a gente chama de hematose. A hematose é aonde todo o nosso ar que nós inspiramos fazem a filtragem, a organização desse ar. Melhora, captura aquilo que nós precisamos para distribuir dentro do nosso corpo. Então, todo esse processo acontece dentro dos alvéolos pulmonares. E ali o nosso ar fica limpinho. É como se passasse por um filtro e separasse tudo o que é bom do que é ruim. E fizesse o retorno, como se estivesse dentro de uma máquina. Nós somos uma grande máquina, né? Bom, aí nós vimos essa movimentação, esse mecanismo de ventilação. O ar entra pelas nossas fossas nasais, passa pelas estruturas, chega nos pulmões. Isso tudo depende de uma pressão atmosférica, de onde nós estamos. Como que está essa organização dentro do meu pulmão? Eu consigo respirar de uma forma tranquila? Ou eu estou respirando cansada? Como que é quando a gente faz uma atividade física? Se eu corro, ao final da corrida eu estou morrendo, né? Agora, quando eu estou caminhando ou quando eu estou paradinha, a minha respiração é mais tranquila. Então, tudo isso está envolto nessa pressão atmosférica, na condição dessa pressão que eu exerço em cima da entrada e saída do ar dos meus pulmões. O ar, ele se movimenta, né, dentro desses locais da maior pressão para menor. Então, ele vai sempre da maior pressão para menor pressão, tá? Bom, vamos organizar então. Então, entrou fossa nasal, passou pela faringe, laringe, chega na traqueia, chegou nos brônquios, vai aos bronquíolos. Então, aí quando chega nos bronquíolos, eu consigo fazer toda a organização de limpeza real e final deste ar e devolver o ar de uma maneira pura para o meu organismo, para que ele aproveite. Então, este é o canal. Estas são as vias por onde o ar que eu inspiro passa até chegar no final, onde vai acontecer realmente a purificação do ar que eu inspirei. Então, agora, para você completar o seu estudo, o seu conhecimento, faça o acesso à nossa bibliografia. E para acessar nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canal da tela e se inscrever no canal do YouTube SMED-GV. E até breve!